Almas queridas, que a paz incomparável de nosso Mestre e Senhor Jesus se faça e permaneça em nós. Aqui estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, para nossa alegria, iniciando o capítulo 6, o Cristo Consolador. Este capítulo, de maneira muito clara, nos dirá o que é o Espiritismo, qual a missão da doutrina espírita em nossas vidas e, por extensão, na vida de toda a humanidade. Este capítulo demonstrará a conexão pura, indissociável entre o Evangelho primitivo de Jesus e esta doutrina a que Allan Kardec deu o nome de doutrina espírita. Este capítulo nos dirá o que o Espiritismo espera de nós, qual a missão do espírita, qual o papel que o espírita deve exercer em relação à doutrina, à humanidade e a ele próprio, embora todo o Evangelho, nos seus 28 capítulos, seja um roteiro completo, permanente para todos nós, em todas as horas, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Hoje, abrindo ou introduzindo o capítulo 6, trago esta página de André Luiz, por título 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Algumas publicações atribuem a psicografia a Francisco Cândido Xavier e outras publicações na internet atribuem-na a Valdo Vieira, mas não há questionamento algum sobre ser de André Luiz. 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Ou, de outra forma, quais os benefícios que podemos aurir na fonte espírita, no contato estreito, íntimo, com a doutrina. Mas é pertinente esta pergunta. Os benefícios são automáticos, mecânicos,
ou ainda basta a adesão labial para que o Espiritismo nos faça todo o bem que esperamos? Basta a frequência a algumas reuniões ou sessões para que o Espiritismo milagrosamente nos transforme para sempre, solucionando todos os enigmas das nossas vidas? Ou ainda, basta ser médium espírita para que todas as dores, conflitos, lutas, dificuldades, bloqueios, traumas, medos sejam superados de inopino e sem esforço? De forma alguma. Também em nossa relação com a doutrina espírita, aplica-se a lei de justiça, aplica-se a lei de causa e efeito. O Espiritismo dá ao seu profitente o que o profitente dá ao Espiritismo. Se alguém, afirmando-se espírita, não encontra tempo para o cultivo das lições espíritas, se não encontra tempo para o estudo da doutrina, se não se dispõe ao trabalho no bem com a doutrina e com Jesus, se o adepto não encontra disposição ou tempo para o trabalho da sua melhoria íntima, o Espiritismo nada poderá fazer por este adepto. Porque também, em relação à doutrina, aplica-se a lei da semeadura e da colheita. Colhe-se o que se semeia, colhe-se tanto quanto se semeia. 20 serviços que o Espiritismo faz por você, colocando no plural, 20 serviços que o Espiritismo faz por nós. E direi, estudando a matéria, 20 serviços que o Espiritismo pode fazer por nós. Não há garantia que ele o fará, em face do que foi dito há pouco. O que estou doando para o Espiritismo? O que estou fazendo pela doutrina espírita? O que estou fazendo por mim através da doutrina espírita? São requisitos essenciais. Utilizando a palavra doutrina e buscando o seu conceito simples no dicionário, vemos que doutrina quer dizer conjunto de princípios. Isto é doutrina. Doutrina católica quer dizer conjunto de princípios que formam a filosofia católica, para dar um outro exemplo. Para que os princípios básicos da filosofia espírita atuem
positivamente em nossas vidas. Faz-se mister que os princípios da doutrina se transformem com o tempo nos princípios básicos da minha vida. Se os princípios da doutrina não forem os princípios da minha vida, se eu não viver de acordo com os princípios doutrinários, se eu não me adequar ao que a doutrina propõe, não há como a doutrina me beneficiar. Trazendo a síntese da doutrina espírita. Ela nos propõe o amor ensinado por Jesus. Portanto, se por enquanto ainda não conseguimos sentir, aplicar, vivenciar o amor nada poderá fazer concretamente por mim ou por aquele que não se dispõe a amar irrestritamente, incondicionalmente. Feita esta breve introdução, vou ler para nós os 20 artigos, os 20 pontos desta mensagem do Espírito André Luiz. O Espiritismo integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. O Espiritismo expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. O Espiritismo suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. O Espiritismo revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. O Espiritismo confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. O Espiritismo tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. O Espiritismo demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. O Espiritismo liberta-lhe a mente de todos os tabus rituais em matéria de crença religiosa.
O Espiritismo elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. O Espiritismo dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. A doutrina espírita ainda entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. A doutrina espírita traça-lhe providências para o combate ou para a cura da obsessão. A doutrina espírita concede-lhe o direito à fé raciocinada. A doutrina espírita destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. A doutrina espírita auxilia você a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. A doutrina espírita concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. A doutrina espírita garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. A doutrina espírita ensina você a considerar adversários por instrutores. A doutrina espírita explica-lhe que, por maiores sejam as suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. E, por fim, a doutrina espírita patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as obras pessoais. E André Luiz termina a sua belíssima página dizendo: essas são 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza em nosso favor. Será interessante que cada um de nós pergunte a si mesmo o que estamos nós a fazer por ele. Precisamos, pois, assumir responsabilidades perante a doutrina que afirmamos esposar. Assumir responsabilidades perante a doutrina que afirmamos abraçar, para que, em fazendo o máximo ao nosso alcance por ela, ela nos possa, em tudo e quanto possível, auxiliar-nos nas nossas dificuldades. Não basta que conheçamos os princípios básicos da doutrina espírita. Não basta que conheçamos, pois, estes 20 tópicos que são um resumo da doutrina espírita. É preciso que estes princípios estejam internalizados,
à nossa disposição a qualquer momento, para que possamos, diante dos desafios existenciais, socorrer-nos destes princípios, aprendendo a pensar com a doutrina espírita, a sentir com a doutrina espírita, a falar com a doutrina espírita e a viver com a doutrina espírita. Simeão, no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, nos adverte carinhosamente, sim, mas com toda a sua energia. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Não somos obrigados a nos tornarmos espíritas, mas se espontaneamente buscamos a doutrina, precisamos assumir compromissos claros, definidos com ela, para que possamos honrá-la e extrair dela todas estas bênçãos que ela nos oportuniza. Voltaremos a todos estes tópicos à medida em que formos estudando os vários itens. Nós permaneceremos no estudo do capítulo 6 por algumas semanas e no estudo sequenciado vamos desdobrando estes pensamentos todos, porque agora não teríamos tempo hábil, ainda que de forma resumida, para comentarmos estes 20 excelentes serviços que o Espiritismo, doutrina estruturadora e libertadora, nos faculta. Espiritismo, que é a expressão pura do pensamento original de Jesus, sem enxertias, sem alterações, sem aquelas adulterações que se deram ao longo destes 20 séculos. O compromisso da doutrina espírita é com Jesus, é com o Evangelho original, e não com os homens, e não com as instituições, não com os tabus, não com os preconceitos, não com os interesses humanos. O Espiritismo tem um compromisso inamovível com Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, e responsável, Ele também, pelo advento da doutrina espírita na Terra, como estudaremos ao longo do capítulo 6. A todos, o meu abraço carinhoso, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.